Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 12, na disciplina Avodá, aula de número 12. Então, desde ontem, nós já entramos em algumas ramificações listadas pelo Dr. Moshe Weiner, o autor do Código Divino, né? E também ele é autor do Sheva Mitzvot Hashem, ou seja, 7 Mandamentos de Hashem. Ele é um código de lei de 700 páginas, um código de Halahá, 700 páginas. Ele escreveu isso lá no começo da década de 90, um pouco posterior ao Dr. Padre Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Love. Então, ele cataloga aqui a 12ª ramificação para a gente, que é a ramificação de não ter uma Asherá, ou não fazer uma Asherá, não ter árvores cultuais. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Primeiramente, como nós podemos ver aqui, a referência é baseada no livro Os 7 Mandamentos do Altíssimo, ou seja, Sheva Mitzvot Hashem, do Dr. Moshe Weiner, né? Dr. Moshe Weiner. Então, ele cataloga aqui a 12ª ramificação, no qual ele diz o seguinte: os descendentes de Noé são proibidos de plantar uma árvore de culto, ou seja, uma Asherá, uma árvore especial usada para fins de culto, ou que se destaca de maneira especial para praticar idolatria, ou para fazer oferendas a ídolos. Então, ele cataloga aqui essa ramificação. No livro Sheva Mitzvot Hashem, isso está lá no capítulo de número 1, Halahá número 21. Halahá 21. E ali nós temos essa referência, que é a referência: não plante para você uma Asherá de qualquer árvore. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, 21. Então, a referência é qual? Deuteronômio 16, 21. Não plante para você uma Asherá de qualquer árvore. Na verdade, se você olhar lá na Torá, esse texto aqui, ele está bem próximo da ramificação que nós falamos ontem. A ramificação que nós falamos ontem era sobre a proibição de matzevá, né? Ou seja, de fazer um pilar, um monumento para a idolatria. E aqui, em seguida, a Torá, então ela fala, olha, e também não plantem uma Asherá, não façam uma Asherá. Primeira coisa que nós devemos entender é que nós aprendemos aqui. O que nós aprendemos aqui nessa lição de hoje é o seguinte: na terra de Israel, aliás, antes de ser terra de Israel, na época que era Canaã, né, onde moravam os Moabitas, os Amonitas, os Jebuseus e todos aqueles povos que lá estavam, eles tinham uma prática de idolatria chamada de árvore cultual. O que era isso? Era uma árvore chamada de Asherá. Existia uma deusa cananita, né, chamada de Asherá. Asherá era o nome de uma deusa, na verdade. Então, eles separavam uma árvore em homenagem a essa deusa, e do fruto daquela árvore, digamos assim, eles consagravam aquele fruto em homenagem àquela deusa, por exemplo. Eles diziam que a árvore tal produz tal fruto, né? Fazer um vinho, ou fazer uma bebida, um licor com aquele fruto, e aquele licor simbolizava a consagração aqui, àquele tipo de culto idólatra que existia ali, né? Esse tipo de árvore cultual, no paganismo, isso vai se espalhar de uma forma muito grande. Não somente isso vai acontecer em Canaã, isso acontecia em outros lugares também. A Yggdrasil, por exemplo, que era a árvore que os alemães tinham, na época ainda, que a Alemanha não era Alemanha, mas era Germânia, né? Você tinha a árvore chamada Yggdrasil, e que também a Islândia tinha o mesmo tipo de culto. A Islândia também tinha esse mesmo tipo de culto. Nessa época, a Islândia não chamava Islândia, ela tinha outro nome, é claro. E eles tinham uma tipo de idolatria que era em homenagem a vários deuses, um panteão de deuses. Deus Odin, Deus Thor, Deus Lot, todos esses deuses, né, são deuses, então, desse tipo de mitologia. E tinha uma árvore sagrada, que era chamada de Yggdrasil.
Essa árvore sagrada, ela era simbolizada, vamos lembrar que esse povo aí que nós estamos falando, era um povo que seria conhecido como os vikings, para quem não sabe. E esse povo, ele saía à batalha, saía para as guerras, ganhava as guerras, e eles voltavam com o quê? Com aquilo que eles conseguiram derrotar do inimigo, né? Os chamados espólios de guerra. Eram algumas armas, sim, espada, escudo, eram animais, sim, e tal, mas também eles tinham o costume de trazer da cabeça dos adversários, da cabeça. E eles pegavam a cabeça desses adversários e penduravam nessas árvores, na equidade. Eles penduravam, então, nessas árvores. O que acontece? Acontece o seguinte: com o passar do tempo, a gente sabe que foi surgindo o cristianismo, né? O cristianismo ele foi surgindo, e quando o cristianismo ele se institucionalizou, lá por volta de 313, né? Quando ele se tornou a religião do Império Romano, em 313, e depois disso ele vai ganhar força em 500. Em 500, o Agostinho de Hipona, que era um dos líderes da igreja cristã da época, ele institui a teoria da Guerra Santa. Na teoria da Guerra Santa do Agostinho de Hipona, o mundo já estaria no milênio cristão, né? Ou seja, no reino do fulano de tal, do chuchu. E aí, a igreja tinha que espalhar o cristianismo e dominar o mundo todo. Ou seja, converter todos os povos ao cristianismo. Forçadamente, né? É aí que nascem as cruzadas. Para quem não sabe, as cruzadas nascem a partir dessa teoria. Ela nasce a partir daí. E com isso ele chega na chamada Germânia, né, que estava ocupada pelos povos bárbaros. E o que eles fazem? Tem o culto lá da equidade, da árvore sagrada. Eles pegam esse culto da árvore sagrada e a moda cristianizada, que foi tudo no cristianismo é assim, né? Pegam para eles, né? Fala que não é mais deuses, agora é o fulano de tal, e em homenagem ao fulano de tal, a árvore que era a árvore de equidade vira a árvore de Natal. Assim nasceu a árvore de Natal. A árvore de Natal, então, o que substitui as cabeças dos soldados, por exemplo, mortos, né, dos adversários, é substituído por quê? As bolinhas da árvore. Então, é assim que foi criada a árvore de Natal. Para a gente ter ideia, a árvore de Natal, ela tem uma simbologia muito grande para o cristianismo, de verdade. De verdade, é uma árvore totalmente cultural. Por mais que as pessoas hoje tentam levar isso mais para o lado do turismo, para o lado do marketing, né? Para o lado mesmo do comércio, mas, no entanto, ela é totalmente cultural. Um exemplo disso, o monge agostiniano cristão que fez a chamada Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que a árvore de Natal é o verdadeiro símbolo do chuchu, porque simboliza a eternidade do fulano de tal. Ela sobrevive no inverno e no verão. Então, não existe uma dúvida, sabe, quanto a isso. A herança que era da Xerá, ela se transformou com o tempo, né, naquilo que seria a árvore de Natal hoje. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, nós somos proibidos de consagrar uma árvore como árvore sagrada. Tá? Consagrar uma árvore ou praticar um tipo de religiosidade que vai envolver essa árvore sagrada. Ou seja, não plantar uma árvore perto de um altar religioso incluiria isso, mesmo que seja apenas para fins decorativos na adoração ao verdadeiro Deus. É um costume idólatra comum plantar árvores ou fileiras de árvores em seus templos e ao redor de seus altares para embelezá-los. Para evitar até mesmo se assemelhar a tais costumes, a lei de Avodazara proíbe o plantio de árvores
em qualquer lugar no Templo de Jerusalém, bem como perto de um altar em qualquer outro local. Os idólatras também plantaram árvores com o propósito de adorar a própria árvore e para decorá-la como parte de cerimônias de adoração idólatras, ou seja, para fazer bebidas alcoólicas com seu suco de fruta para rituais idólatras. Usar uma árvore para idolatria é proibido também, conforme nós vimos nas ramificações 4 e 6, e geralmente sob pena capital. Então, essa ramificação, ela trata do uso de árvores consagradas, né, pela idolatria, como uma prática de culto, ou simbolizando algum tipo de culto, mesmo que seja só em determinada época do ano. Bem, vamos ver isso de acordo com as fontes. Primeiro, nós temos aqui o Sefer Hinur, que vai explicar esse versículo que nós lemos aqui no início. Ó. Não plante para você uma asherá de qualquer árvore. Então, o Sefer Hinur vai explicar esse versículo. Bem, está escrito aqui que não plantarás para ti uma árvore de Deus, ou seja, uma árvore divina, né? Nenhuma árvore próxima ao altar do Senhor teu Deus. O Maimônides, que é o Rambam, ele explica o seguinte, o Maimônides, de bendita memória, explica que ele escreveu sobre essa proibição lá no Sefer HaMitzvot, lá na Mitzvah Lotase, número 13, ou seja, proibição número 13, que é visto que os adoradores da idolatria fariam assim em suas casas de idolatria para plantar belas árvores ali. E assim, para distanciar qualquer coisa que seja semelhante a ele, ou seja, dos pensamentos das pessoas que vêm ao culto a Deus, bendito seja ele, no qual foi escolhido, nós somos impedidos de plantar qualquer tipo de árvore ali, do ponto de vista do simples entretenimento. Por exemplo, essa explicação é provável. Sim, mostra o Rambam. O Rambam também, lá no Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Ilihot Melahim, Leis de Reis, capítulo 9, que detalha sobre as leis a respeito dos Berinoa, né? Na Alahá número 2, que trata sobre as proibições de idolatria, ele vai dizer o seguinte: não devemos permitir que erijam uma matzevá ou plantem uma asherá. Daqui nós sabemos que nós, os Berinoa, as nações, também somos proibidos de ter uma árvore cultual, ou embelezar uma árvore cultual, ou sim, ter uma árvore que simboliza esse tipo de culto. Bem, vamos explicar para vocês, tá? Muitas pessoas confundem isso daqui pensando que não pode ter árvore em casa, não é isso, tá? Você pode ter uma árvore em casa. Você pode ter uma árvore no seu quintal. É bom plantar árvores, aliás. Não é ruim plantar árvore, é bom, é ótimo. Quanto mais os Berinoa plantar árvore, você não pode ter uma árvore cultual. Você não pode ter uma árvore que simbolize uma adoração de idolatria. Que você dedique e fala, isso daqui é uma homenagem a isso. Isso daqui é homenagem a aquilo. Isso, por exemplo, reflete a ideia da árvore de Natal. Apesar da árvore de Natal ser simbolizada por um pinheiro, né? E isso entraria na proibição de Asherá, o pinheiro, por si só, você não é proibido de ter pinheiro no seu quintal. Você pode ter pinheiro. O que você não pode é enfeitar esse pinheiro lá na época do Natal com os enfeites de Natal. Com as bolinhas, com os pisca-piscas ali, para fazer desse pinheiro algo que simbolize, né, a prática própria da idolatria praticada por eles. Então, é isso que nós devemos separar. Ter árvore, plantar árvore, ter árvore em casa, ótimo, perfeito. O que não pode é você pegar essa árvore e falar, olha, essa árvore aqui vai virar uma árvore sagrada. Essa árvore aqui vai ser dedicada a isso. Essa árvore aqui eu vou dedicar ela para o culto tal. Ou vou construir uma árvore simbolizando que alguma divindade é festejada. Então, essa é a proibição. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos os exemplos. Não decorar uma árvore para a celebração de um feriado.
como é em dezembro, mesmo na ausência de qualquer conteúdo religioso cristão, mas só apenas para fins sociais. E algumas pessoas vão falar, olha, é que chega a época, eu quero fazer igual todo mundo faz. Quero fazer igual todo mundo faz, quero armar a árvore. Eu não acredito no fulano de tal, mas eu vou armar a árvore. Estou participando da idolatria? Está participando. Por quê? Porque existe uma ramificação lá atrás, que nós estudamos, a quarta ramificação, que ela proíbe o quê? Ter algo que se assemelhe à idolatria. Não somente é proibido você ter idolatria, mas até mesmo algo que vai assemelhar. E a árvore de Natal, nessa época, a árvore de Natal por si só, é uma consagração a esse tipo de culto, o tipo de rito próprio da idolatria do cristianismo. Então, daqui a gente aprende a não cultivar também ou vender árvores para terceiros para essa finalidade. Tá? Você pode ter árvores, você pode plantar árvores, você pode vender árvores. O que você não pode vender, trabalhar com árvores de Natal. Seria isso. Ou alguma árvore que o fulano estava a falar para você, olha, eu quero comprar uma árvore de você para mim poder consagrar ela à idolatria tal. E a gente não faz. Aí a gente não vende. Porque ele está dando a intenção. Se ele está dando a intenção, e nós vamos lá e colaboramos, estamos participando, mesmo de forma indireta, para que ele esteja continuando o ciclo de idolatria dele. Ah, mas se ele comprar de mim e vai comprar de outra pessoa, tudo bem. E compra de outra pessoa. Mas você não agiu diretamente. Porque a Torá não é aquilo que o fulano faz ou não é fazer. A Torá é o quê? É você pegar o conceito da Torá e aplicar a sua vida. Qual o conceito que se aplica à sua vida aqui? Não dar a mão para que uma pessoa continue praticando a transgressão. Não dar a mão para que a pessoa continue nessa prática errada. Estou falando de prática errada. Ajudar as pessoas positivamente, nas necessidades delas, quando elas precisam, quando elas pedem ajuda, super bem-vindo, tá? Super perfeito. Mas não ajudar para fins de idolatria. Nós devemos aprender isso. Não ajudar as pessoas para fins de idolatria. Então, é isso. Essa é a proibição, então, de Asherá, qual o próprio Maimônides fala, conforme nós vimos aqui, e conforme também o Dr. Moshe Weiner, ele trouxe, catalogou no livro Sheva Mitzvot Hashem, os 7 mandamentos do Altíssimo. O Dr. Moshe Weiner listou a ramificação, então, essa daqui, que os descendentes de Noé são proibidos de plantar uma árvore de culto. Asherá, uma árvore especial usada para fins de culto, ou que se destaca de maneira especial para praticar idolatria, ou para fazer oferendas a ídolos. E a referência é Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Não plante para você uma Asherá de qualquer árvore. Aqui nós aprendemos esse conteúdo nesse dia de hoje. Então, o que eu faço agora? O que eu faço? De repente, a pessoa vai pensar, tá, mas eu moro com fulano de tal, né? E a casa não é minha. A casa não é minha, eu moro com uma pessoa e essa pessoa arma a árvore de Natal na casa dela. O que eu faço? Você não precisa nem se preocupar. Não é você que está armando. A casa não é sua, você não decide pela casa. Você não pode ter na sua propriedade, que é sua só, somente sua. Ah, eu moro com o meu esposo, ou o esposo mora com a esposa, e aí o esposo segue as 7 leis, e a esposa não, e a esposa segue as 7 leis, o esposo não, e de repente ele é cristão e vai armar a árvore ali. A casa não é sua, na verdade só sua. 50% de cada um. Não é verdade? Então, 50%, você pode conversar com ele e tal, se ele chegar ao ponto assim, de ser bastante diplomático nessa questão, ótimo, perfeito, e não armar, né? Mas, de repente, se ele quiser, não é uma coisa que você decide sozinho. Então, você representa para você
uma transgressão assim. Agora, se a casa é sua, se o local é seu, e se você que toma as decisões ali, e você faz, aí já é uma transgressão. Aí já está uma transgressão. A transgressão está nesse quesito. Ah, de repente eu fiz durante muito tempo. A pessoa vai falar assim, eu fiz durante muito tempo, o que eu faço agora? Eu armei muitas árvores de Natal, e agora o que eu faço? Tudo bem. Durante muito tempo você fez, correto? Tá. Agora você não faz mais. Ao contrário de tudo isso aí, eu sei que muitas vezes as pessoas podem pensar, mas isso faz falta para a criança, que é isso. Não faz falta nenhuma. Por que não faz falta? Vou explicar por quê. Porque, pela Torá, nós temos uma festividade que é quase na mesma época, né? E vai ser uma festividade maravilhosa, onde as crianças se divertem muito, acendem as velhinhas coloridinhas, né? Elas brincam com brinquedos, elas ganham presentes também. Ou seja, que festividade é essa? Hanukkah. Não precisa, para a criança ser feliz, não precisa de Natal. Para a criança ser feliz, ela não precisa de Natal. A criança que sabe, e os pais que ensinam os filhos sobre Hanukkah, o significado é muito melhor, muito melhor. Ah, é difícil trabalhar isso? Sim, mas tudo na vida chega um momento que a pessoa ela tem que dizer, olha, vou começar, vou recomeçar, vou estudar sobre o assunto e vou começar a praticar da forma correta. Então, é esse o cuidado que nós devemos ter. Bom, então, essa foi a nossa aula número 12 de hoje. Eu vou estar depois disponibilizando para vocês a gravação dela e também postando uma atividade semanal daqui a pouquinho. Eu já postei a atividade semanal para vocês hoje, de ontem, lembra? Atividade 11, já disponibilizei lá no grupo e também na plataforma. O que acontece? E hoje eu vou disponibilizar a atividade número 12. A atividade que eu passar hoje, vocês só precisam me entregar na próxima segunda-feira, bom? Só na próxima segunda-feira. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí. Pode falar, Giovanni. Sobre o nome da árvore que o senhor estava falando aí, da árvore de culto, era Yggdrasil, é esse nome que eu escrevi aí? Yggdrasil, isso mesmo, igual você escreveu. Eu sei que está naquelas histórias do Odin, né? Esse mesmo. Era um culto praticado por eles. Tá certo, tudo bem. Maurício, pode falar. Moré, é que aqui no meu condomínio, eu moro no condomínio, entendeu? O condomínio tem vários condôminos, né? E aí a síndica, todo ano, tem um pinheiro bem no centro, um jardinzinho. Todo ano o condomínio enfeita, né? O condomínio. E já é uma coisa pré-estabelecida já, não vai nem para a Assembleia nem nada, já aprovou já direto. Todo ano é praxe. Vão enfeitar a árvore lá, vai ter essa árvore aqui. Aí, nesse caso, eu não posso fazer nada, né? Porque eu sou voto vencido também, eu tenho que concordar em paciência. É isso, paciência, ter paciência. E só não fazer nenhum ato assim que simboliza algo que pareça, entendeu? Você está reverenciando a data ou respeitando a data. Não, o que eu vou fazer é o seguinte, é um jardim que eu não vou se resumir, é um jardim quadradinho, eu não vou nem sentar debaixo dela, entendeu? Que é um lugar que, por exemplo, agora não enfeitou, ele está simplesmente um pinheiro, não está como árvore de Natal, né? Porque ainda não começou a indumentária mesmo, né? A questão de enfeitar. Mas quando enfeitar, eu não vou nem sentar. Porque se eu sentar é como se eu estou ali também sendo um bonequinho da árvore de Natal, né? Eu acho meio estranho assim, entendeu? Porque é um lugar que você tem que, às vezes você senta ali, né? Exatamente, essa é uma das proibições. Bem falado agora que você me lembrou dela. O Código Divino fala exatamente sobre isso. Que quando a gente tem uma árvore
a gente vê uma árvore cultural assim, a gente sabe, a gente não pode se beneficiar nem da sombra dela, entendeu? Pois é, exatamente isso aí. Eu vou ter que ter muito cuidado para não sentar mesmo nela. Passar, eu vou ter que passar perto dela, porque é justamente na porta da saída do condomínio, não tem como não passar. Só não vou ficar fixando muito olhar para ela, né? Mas é um pouco complicado também não olhar em algum momento, porque é muito iluminado. Enfim, é complicado, mas tudo bem. Paciência. É isso. Orlando. Não é uma dúvida, é só um comentário mesmo, tranquilo. Shalom, Moré. Vou fazer uma pergunta aqui que nós já vivemos muitas vezes uma situação assim. E agora eu queria saber se isso é idolatria ou não. A questão da primavera no Japão, eles costumam fazer piquenique debaixo das árvores sakura, entendeu? Porque é a árvore que representa muito o país, né? E isso é idolatria também, né? Se tiver envolvido algum tipo de reverência ao culto, sim. No caso da primavera, por ser o início de estação. Isso. Entendeu? Se tiver envolvido a reverência, sim. Tudo bem, obrigado, Moré. Essa tradição era, se eu não me engano, é a Hanami, né? Isso. Hanami. Hanami. A Hanami. Isso. É constituído como se fosse uma reverência. Então, seria configurado. Pelo menos, mesmo que não seja, digamos assim, muito declarado, se torna uma coisa que aproxima, entendeu? Que a gente tende a evitar a aparência também. Corretamente. Mais alguém? Uma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 12. Amanhã nós temos a aula de número 13, tá? Amanhã nós estaremos falando sobre a proibição de criar uma religião. Proibição de criar uma religião, nós estaremos vendo amanhã na aula de número 13. Aula de número 13, 7 horas da noite, mesmo horário. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite para vocês. E shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Boa noite. Falou. Shalom, obrigado a todos aí. Um bom descanso, boa noite.